Oi, gente. O ano é 2020, 4 meses mais ou menos de quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Meu nome é Sherad, eu sou advogada por formação, mas eu sou uma leitora muito curiosa e eu resolvi virar youtuber. Não, calma. Mas vamos do começo. Eu sempre gostei de ler, desde criança. Mas conforme eu fui ficando adulta, eu reduzi bastante a quantidade de livros comuns que eu lia, porque passei a ler muita coisa técnica. Com o início da quarentena, eu resolvi tirar do papel uma lista de livros que eu gostaria de ler e reler já há um tempo e não acabava adiando isso. E entre eles está a razão desse vídeo, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. É o primeiro contato que eu tenho com a obra do Walter Hugo Mãe, que é um autor angolano, mas que parece que foi radicado. Ele foi criado em Portugal e inclusive o português da escrita é de Portugal, mas nada que dificulte. Não me aprofundei na pesquisa sobre a pessoa dele, mas o livro em si é uma prosa muito bem escrita, que podia ser poesia, porque ela chega a ser ritmada, ela é muito bonita. Mas é de fácil leitura, são 200 e poucas páginas. E o livro ele conta a história do Crisóstomo, que é um pescador que mora numa vila litorânea, de frente para o mar, de 40 anos, que tem o sonho de ser pai, e que está se sentindo pela metade. Ele diz que dentro dele é basicamente um poço sem fundo, de ausências e silêncios, e ele compra um boneco, mas isso não satisfaz a vontade que ele tem de ser pai. Então ele decide sair à procura desse filho. Ele joga pra natureza e fala: olha, se eu sou pai, se eu me sinto pai de alguém, deve ter um filho por aí que está me procurando e eu preciso encontrar ele logo. E ele sai na vizinhança fazendo isso, e ele vira motivo de chacota, as pessoas riem dele, mas ele não desiste. Até que um belo dia ele vai trabalhar, e quando ele chega pra trabalhar, ele conhece o Camilo, que é um jovem de 14 anos, que acabou de ficar órfão, e aí depois você descobre que ele não perde o pai, ele perde a figura paterna dele. E ele é um encontro imediato de almas, e ele diz que olha pro menino e já sabe que aquele é o filho dele, eles já se adotam. E ele fala: olha, por que você tá trabalhando, você não gosta de estudar? Aí o Camilo fala: não, eu gosto, mas eu preciso me manter, porque não tem mais quem cuide de mim. E aí ele fala: não, se você gosta de números, se você é um gênio, você tem que estudar, vamos pra minha casa. E daí eles já criam um vínculo e se adotam e tornam-se pai e filho, e o Crisóstomo deixa de ser metade e passa a ser um inteiro. E aí o Camilo de repente se preocupa com o pai e fala: pai, mas e quando eu crescer e casar, constituir família, você vai ficar sozinho? Aí ele: meu filho, os amores não eram pra mim, não deram certo, eu já me sinto inteiro e tal. Só que ele fica com aquela coisa na cabeça, e ele vai lá na praia e faz igual fez com o filho. Fala: olha, eu quero uma mulher assim, assim, assado, que entenda que eu sou um pescador, pobre, pai de um filho gênio, e que me aceite como eu sou pra dividir a vida. E ele volta pra casa, até que um belo dia, quando ele acorda, ele abre a janela, olha, e de frente pra areia, no mesmo lugar que ele fica, tem uma mulher conversando, uma moça conversando. E aí ele relata que ele dá um sorriso, mas não um sorriso, o dobro de um sorriso, porque ele entende que aquela mulher é a mulher que ele estava à procura. Daí em diante, ele vai... Eu não vou falar o enredo todo pra você, porque realmente quero que você leia e participe da construção desse novo núcleo familiar, mas ele vai trazer novos personagens, um gay, uma pessoa portadora de deficiência física, mãe solteira, viúvo, uma órfã, e todo um contexto social daquela localidade em que acontece a história. E todos têm um traço em comum. E junto disso, pareado a isso, o jeito que o Crisóstomo tem de levar a vida e de ver as coisas e como isso é contagiante. Todas essas pessoas construíram conceitos sobre amor, sobre pertencimento, autoaceitação, sexo, felicidade, a partir das vivências delas, das limitações que elas tiveram que lidar. E elas são muito feridas, e o Crisóstomo tem essa predisposição a acolher as pessoas, assim como acolheu o filho, de uma forma voluntária, e aceitar delas e conseguir com elas trocar para criar um novo momento na vida dele, que põe fim à solidão que ele narra que sentia logo no começo do livro. E por que esse livro mexeu tanto comigo? Porque no contexto que a gente vive, se sentir sozinho, estar efetivamente sozinho,
é uma realidade de muita gente. E a gente às vezes acaba perdendo alguns momentos e algumas trocas, porque nos concentramos, e eu vou falar a gente, mas eu vou pessoalizar isso e trazer pra mim. E às vezes eu me concentrava mais nas limitações momentâneas do que na oportunidade, na real troca que eu tinha com essas pessoas que fazem parte do meu núcleo familiar, de amigos, da minha rede social. E o livro ele é muito eficiente em mostrar que se você está predisposto a aceitar o outro, a acolher o outro, independente das limitações dele, é mais fácil de você conseguir suprir essas suas necessidades e lidar com a solidão. E é o que nós podemos fazer, assim, diante de tudo que está acontecendo. De repente eu me vi não podendo sair, não podendo trocar com outras pessoas, só que eu esqueci de valorizar os pequenos momentos, as pequenas trocas, inclusive as digitais, que ajudam a gente a enfrentar esse momento, que aliviam um pouco a caminhada e que nos deixam menos, com a sensação menor de solidão. Fora isso, a gente entende que com a série de boas ações que os personagens passam a trocar entre si, apesar de todas as suas dificuldades emocionais, você entende que o fato de você estar em casa, por exemplo, está beneficiando milhares de pessoas que vão além daquele seu círculo próximo, mas que ainda assim usufruem de alguma forma, de alguma demonstração de amor coletivo, social, que tá tão em falta, né, hoje em dia. Então, pra mim, foi um livro que me trouxe muito consolo nessa circunstância que o mundo está enfrentando, e me fez querer dividir essa história com outras pessoas. E eu espero que, se você chegou até aqui nesse vídeo, que você tenha se sentido estimulado a ler esse livro, ou se você já tiver lido, que você queira trocar comigo, estou à disposição para falar sobre, e que seja uma experiência agradável, inspiradora, assim como foi para mim. A leitura tem esse poder de fazer a gente olhar para outras realidades, fugir um pouco da nossa e também trazer um pouco dessa realidade para tornar a nossa mais leve, mais agradável, mais palatável, né? Por hoje é só. Não sei como é que eu vou terminar esse vídeo, como é um jeito ok de fazer isso, mas vou mandar um beijo pra Deise e pra Stephanie, que me deram muita força pra fazer esse vídeo e vencer minha timidez. E fico por aqui. Beijo, tchau.